Você já se perguntou o que aconteceu nos anos perdidos de Jesus? Esses anos, que vão da infância até o início de seu ministério, são um verdadeiro mistério. Muitas pessoas acreditam que Jesus viveu uma vida comum antes de começar sua missão. Mas será que isso é verdade? Neste vídeo, vamos explorar as verdades antigas e os segredos que cercam esses anos. O que os historiadores e estudiosos dizem? Existem relatos, lendas e até mesmo algumas teorias intrigantes. Prepare-se para uma jornada que pode mudar a forma como você vê a vida de Jesus. Vamos descobrir os detalhes que ficaram escondidos por tanto tempo. Você pode se surpreender com o que vamos revelar. Vamos lá? Para entender os anos perdidos de Jesus, precisamos olhar para o contexto histórico da época. Jesus nasceu em uma região chamada Judéia, que estava sob domínio romano. A sociedade era marcada por tensões políticas e religiosas. O povo judeu esperava um Messias, alguém que os libertasse do domínio romano e restaurasse o reino de Deus. Durante esses anos, o judaísmo estava em transformação. Havia diversas seitas e interpretações das Escrituras. Os fariseus, saduceus e essênios tinham diferentes visões sobre a lei e a espiritualidade. Isso influenciou muito a formação da identidade de Jesus. Além disso, a educação na época era focada em aprender a Torá e outras escrituras sagradas. Jesus, sendo um judeu, provavelmente passou por esse tipo de ensino. Ele aprendeu sobre as tradições, a história e as promessas de Deus ao seu povo. O cenário era complexo, e isso moldou a maneira como Jesus pensava e agia. Esses fatores históricos nos ajudam a entender melhor os anos que ficaram obscuros. O que será que Jesus fez durante esse tempo? Quais influências ele recebeu? Vamos seguir em frente e descobrir os relatos que podem nos dar pistas sobre esses anos perdidos. Os anos da infância de Jesus são pouco documentados. O que sabemos vem principalmente dos evangelhos. O relato mais famoso é o nascimento de Jesus em Belém. A história conta sobre os pastores, os magos e a estrela que guiou os visitantes. Mas e depois disso? O que aconteceu na infância de Jesus? Uma das poucas menções ocorre quando ele tinha 12 anos. A família foi a Jerusalém para a Páscoa, e Jesus ficou no templo, discutindo com os mestres da lei. Sua mãe e seu pai o encontraram após 3 dias de busca. Essa história mostra que, desde jovem, Jesus tinha uma compreensão profunda das Escrituras. Ele não era uma criança comum. É interessante pensar sobre a vida de Jesus durante os anos seguintes. Ele provavelmente cresceu em Nazaré, uma cidade pequena e simples. O trabalho de seu pai, José, como carpinteiro, deve ter influenciado sua formação. Jesus aprendeu um ofício e viveu uma vida normal, cercado pela cultura e tradições judaicas. Esses anos moldaram sua personalidade e caráter. As experiências de vida, os valores familiares e a educação religiosa foram fundamentais para o homem que ele se tornaria. Mas ainda há muito mistério. O que mais pode ter acontecido nesses anos? Quais experiências foram significativas para Jesus? Vamos explorar teorias e tradições que tentam responder a essas perguntas. As lacunas na história de Jesus geraram muitas teorias e lendas. Algumas tradições afirmam que ele viajou para lugares distantes durante esses anos. Uma das histórias mais conhecidas diz que Jesus foi para o Egito. Essa teoria se baseia na fuga da família para escapar da ira do rei Herodes. Mas o que ele fez enquanto estava lá? Alguns dizem que ele pode ter estudado com sábios egípcios. Outros acreditam que ele pode ter aprendido sobre filosofia e espiritualidade. Essas ideias são fascinantes, mas não há provas concretas. Outra teoria sugere que Jesus viajou para a Índia. Alguns acreditam que ele pode ter encontrado mestres espirituais e aprendido sobre meditação e ensinamentos orientais. Essas lendas, embora intrigantes, não são aceitas por todos. Muitos estudiosos acreditam que Jesus viveu uma vida simples em Nazaré, sem grandes aventuras. O foco estava em sua formação religiosa e na vida cotidiana. Outra vertente fala sobre os essênios, uma seita que vivia em comunidades isoladas. Alguns acreditam que Jesus pode ter se juntado a eles
aprendendo sobre suas práticas e ensinamentos. Os essênios tinham uma visão espiritual muito intensa e eram conhecidos por sua dedicação à vida simples e à oração. As lendas e teorias são variadas, mas é importante lembrar que muitas delas não têm base histórica sólida. No MIS, entanto, elas refletem a curiosidade das pessoas sobre a vida de Jesus. O que será que realmente aconteceu? O que essas histórias nos dizem sobre a busca por entender a figura de Jesus? Vamos continuar explorando esse mistério e suas implicações para a fé e a história. Independentemente do que aconteceu nos anos perdidos, é claro que a formação espiritual de Jesus foi crucial. Ele cresceu em um ambiente que valorizava a religião e as tradições judaicas. A Torá era uma parte central da vida, diária. Isso moldou não apenas sua visão de mundo, mas também os ensinamentos que ele traria mais tarde. Os ensinamentos de Jesus refletem uma profunda compreensão das Escrituras. Ele frequentemente citava os profetas e falava sobre amor, compaixão e justiça. Essa mensagem ressoou em um tempo de opressão e conflito. Mas como ele chegou a essas ideias? Quais experiências podem ter influenciado sua perspectiva? Um aspecto importante é a prática da oração e da meditação. Jesus pode ter sido ensinado a se conectar com Deus de maneira pessoal. Essa relação íntima pode ter sido fundamental para sua vida espiritual. Além disso, a interação com diferentes grupos religiosos da época pode ter ampliado sua visão. Os fariseus, por exemplo, eram conhecidos por sua interpretação rigorosa da lei. Já os saduceus eram mais liberais. Jesus, ao dialogar com essas diferentes correntes, pode ter desenvolvido uma compreensão única sobre a fé e a espiritualidade. Ele desafiou normas e trouxe uma nova abordagem ao entendimento de Deus. As histórias sobre sua infância e juventude também sugerem que ele era curioso e questionador. Isso é evidente no relato em que ele discute com os mestres no templo. Essa curiosidade pode ter sido uma força motriz em sua busca por entender o propósito de sua vida. Esses anos perdidos não foram apenas um período de silêncio. Eles foram um tempo de preparação. A formação espiritual de Jesus foi essencial para a missão que ele começaria mais tarde. Mas o que mais podemos aprender sobre essa fase? Quais lições podemos tirar sobre nossa própria jornada espiritual? Vamos continuar a explorar essa questão. A família de Jesus teve um papel importante em sua formação. Maria e José eram devotos judeus. Eles ensinaram a Jesus sobre a fé e as tradições. A influência deles moldou seus valores e crenças. A vida em Nazaré, uma cidade pequena, também contribuiu para isso. A convivência em uma comunidade unida trouxe ensinamentos valiosos. Jesus provavelmente viu e aprendeu com as interações diárias. As festas religiosas, como a Páscoa e a Festa das Cabanas, eram momentos significativos. Essas celebrações ajudavam a fortalecer a identidade cultural e religiosa do povo. Além da família, o ambiente social também teve impacto. Nazaré era uma cidade com pessoas de diferentes classes sociais. Jesus pode ter tido contato com ricos e pobres, aprendendo sobre suas lutas e esperanças. Essa diversidade ajudou a formar sua visão sobre justiça e compaixão. A vida simples em Nazaré também é relevante. Jesus aprendeu o valor do trabalho duro e da humildade. Ele cresceu em um lar onde a honestidade e a integridade eram fundamentais. Essas lições foram essenciais para seu ministério. A relação com seus irmãos e irmãs também é significativa. O Novo Testamento menciona que Jesus tinha irmãos. Essa dinâmica familiar pode ter contribuído para seu entendimento sobre relacionamentos. A convivência em família ensina sobre amor, perdão e aceitação. Além disso, a cultura judaica enfatizava a importância da comunidade. O apoio mútuo era essencial para a sobrevivência. Jesus pode ter absorvido esses valores, refletindo-os em seus ensinamentos sobre amar o próximo. Esses aspectos da vida familiar e social de Jesus mostram que sua formação foi rica e complexa. Ele não estava isolado, mas sim envolvido em uma rede de relacionamentos significativos. Como essas experiências moldaram sua mensagem? Quais lições podemos aplicar em nossas próprias vidas? Vamos continuar a investigar. À medida que Jesus crescia, sua preparação para o ministério se tornava mais evidente. Embora os detalhes dos anos perdidos sejam escassos, podemos imaginar um jovem que se questionava sobre seu propósito.
A busca por respostas é uma parte natural da vida. Essa busca pode ter sido a motivação para seu desenvolvimento espiritual. Aos 30 anos, Jesus começou seu ministério público. Mas o que aconteceu antes disso? É provável que ele tenha se dedicado a entender as Escrituras e a vida espiritual. A prática da oração e a reflexão eram essenciais. Ele pode ter buscado se conectar com Deus de maneira profunda, preparando-se para a missão que viria. Além disso, o ambiente em que viveu foi crucial. As conversas e debates com outros religiosos moldaram sua compreensão. Ele deve ter ouvido histórias e ensinamentos que o inspiraram. O contato com a comunidade também pode ter despertado sua compaixão pelas pessoas. Os desafios sociais da época foram um fator importante. A opressão romana e as tensões religiosas criaram um cenário onde muitos buscavam esperança. Jesus sentiu essa necessidade e pode ter começado a formular sua mensagem. Sua visão de um reino de amor e justiça pode ter surgido desse contexto. A vida em Nazaré também contribuiu para sua preparação. O trabalho como carpinteiro pode ter ensinado sobre paciência e dedicação. Cada peça de madeira trabalhada era um reflexo de esforço e cuidado. Essas lições práticas podem ter sido fundamentais para a maneira como ele abordou as pessoas. Outro ponto importante é a influência de figuras religiosas. Jesus pode ter se inspirado em profetas como Isaías e Jeremias. Seus ensinamentos sobre justiça e misericórdia ressoaram profundamente. Essa conexão com a tradição profética ajudou a moldar sua própria mensagem. Esses anos de preparação foram uma fase silenciosa, mas cheia de significado. Jesus se tornou um líder espiritual que desafiou normas e trouxe esperança. Mas o que exatamente motivou essa transformação? Quais eventos ou reflexões podem ter sido decisivos? Vamos continuar a explorar essas questões. Os anos perdidos de Jesus não são apenas uma lacuna na história. Eles têm um impacto cultural e espiritual que ressoa até hoje. A maneira como Jesus se conectou com as tradições judaicas e as pessoas comuns moldou sua mensagem de forma única. Ele não falava apenas para os líderes religiosos, mas alcançava todos, desde os mais pobres até os mais ricos. A cultura da época era rica em simbolismos e rituais. Jesus usou isso a seu favor. Ele contou parábolas que refletiam a vida cotidiana. Suas histórias sobre o bom samaritano e o filho pródigo são exemplos de como ele se comunicou de forma acessível. Essas narrativas ressoam em diferentes culturas e continuam a ensinar lições valiosas. Além disso, a espiritualidade de Jesus era inclusiva. Ele desafiava normas sociais, acolhendo marginalizados e excluídos. Essa abordagem revolucionou a forma como a espiritualidade era percebida. O amor e a compaixão tornaram-se centrais em sua mensagem. Essa visão ressoou profundamente em um povo que ansiava por esperança e aceitação. A influência de Jesus também se estendeu além do judaísmo. Seus ensinamentos impactaram outras tradições religiosas. A mensagem de amor e perdão é universal. Ela transcende barreiras culturais e religiosas, mostrando que a busca por um propósito comum é uma experiência humana. Os anos perdidos de Jesus também nos fazem refletir sobre a importância do silêncio e da introspecção. Em um mundo agitado, muitas vezes esquecemos de nos conectar conosco mesmos e com o divino. A vida de Jesus nos lembra que momentos de solitude são fundamentais para a formação espiritual. Além disso, a busca por significado é uma parte da experiência humana. Todos nós, em algum momento, questionamos nosso propósito. A trajetória de Jesus nos inspira a procurar respostas e a nos conectar com algo maior. Esses anos perdidos nos mostram que a formação de um líder espiritual não acontece da noite para o dia. É um processo contínuo de aprendizado e crescimento. A cultura e a espiritualidade que emergiram dos ensinamentos de Jesus ainda são relevantes hoje. Como podemos aplicar essas lições em nossas vidas? O que podemos aprender com sua mensagem de amor e compaixão? Vamos continuar a explorar esses temas. Ao analisarmos os anos perdidos de Jesus, somos levados a refletir sobre sua vida e legado. O que realmente significa ser um líder espiritual? Jesus não apenas ensinou, mas viveu suas lições.
Ele exemplificou amor, perdão e compaixão em suas interações diárias. Essas qualidades são essenciais em qualquer líder. O legado de Jesus vai além de sua mensagem. Ele nos convida a questionar nossas próprias vidas. Como estamos vivendo? Estamos praticando o amor e a compaixão que ele pregou? Essas perguntas nos ajudam a entender o impacto de sua vida em nossas ações cotidianas. Os anos perdidos podem ser vistos como um convite à introspecção. Muitas vezes, passamos por períodos de silêncio em nossas vidas. Esses momentos podem parecer vazios, mas são oportunidades de crescimento. Assim como Jesus, podemos usar esses tempos para nos preparar para nossos próprios desafios e missões. A vida de Jesus também nos ensina sobre a importância da comunidade. Ele sempre buscou estar com as pessoas, ouvir suas dores e alegrar-se com suas vitórias. Essa conexão é vital. Em um mundo que muitas vezes se sente isolado, precisamos lembrar da importância das relações humanas. O impacto de Jesus na história é inegável. Suas mensagens de amor e justiça influenciaram milhões ao longo dos séculos. O que começou como um movimento em uma pequena região se espalhou pelo mundo. Isso demonstra o poder de uma mensagem autêntica e de um líder que viveu o que pregou. Além disso, a vida de Jesus nos inspira a sermos agentes de mudança. Em tempos de injustiça e desigualdade, somos chamados a agir. Assim como ele, podemos fazer a diferença na vida dos outros. Cada pequena ação conta e pode ter um efeito profundo. Os anos perdidos de Jesus nos oferecem uma nova perspectiva. Eles nos lembram que todos nós temos um caminho a percorrer, cheio de desafios e aprendizagens. O que podemos levar dessa reflexão para nossas vidas? Como podemos aplicar os ensinamentos de Jesus no mundo de hoje? Vamos continuar a explorar essas questões enquanto refletimos sobre seu legado. Chegamos ao fim da nossa jornada pelos anos perdidos de Jesus. Esses anos, repletos de mistério, nos mostram que mesmo os grandes líderes passaram por períodos de formação e reflexão. A vida de Jesus nos ensina que cada um de nós tem um propósito a cumprir e que a busca por esse propósito é essencial. Aprendemos que a formação espiritual é um processo contínuo. Assim como Jesus, devemos dedicar tempo para nos conhecer, refletir e nos conectar com algo maior. Os momentos de silêncio e introspecção são oportunidades para crescermos e nos prepararmos para os desafios da vida. Além disso, a mensagem de amor e compaixão é mais relevante do que nunca. Em um mundo cheio de divisões e conflitos, somos chamados a praticar o amor em nossas relações. Podemos fazer a diferença, seja em pequenas ações diárias ou em grandes iniciativas. Cada gesto conta. Por fim, convido você a refletir sobre sua própria jornada. O que você pode aprender com a vida de Jesus? Como pode aplicar esses ensinamentos em sua vida? Vamos nos comprometer a viver de maneira que honre essa mensagem de amor e justiça. Agradeço por ter assistido a este vídeo. Se você gostou, não esqueça de curtir e compartilhar. Deixe suas reflexões nos comentários. Vamos continuar essa conversa sobre a vida e os ensinamentos de Jesus. Juntos, podemos fazer a diferença no mundo ao nosso redor.